Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 17 de dezembro, a lição 12, ela tem como título Cativo em uma cultura estrangeira. Meus amigos, nunca é fácil, para uma pessoa dele estar cativo, exilado, numa nação estrangeira, totalmente diferente dos seus costumes, da sua vida. Nós podemos até imaginar e compreender como os judeus, enfrentaram esses desafios, no exílio que eles tiveram na Babilônia e depois lá na Pérsia, né? E a lição de hoje, que está baseada ali no livro de Daniel, capítulo 1, versículos de 1 a 12, Daniel capítulo 3, versículos de 1 a 12, e também Daniel capítulo 6, versículos de 1 a 9, aqui nós temos alguns relatos bastante importantes e singulares que revelam sobre os desafios, que o povo de Israel teve e que nós também poderemos enfrentar futuramente, quando houver provações para nós antes da volta de Jesus. E aqui no livro de Daniel conta a história, desse povo que ele foi cativo inicialmente para a Babilônia através do rei Nabucodonosor. E este rei, ele procurou realmente levar mais as pessoas jovens, onde eles poderiam fazer assim uma lavagem cerebral e na mente delas colocar a cultura do seu país, dos babilônicos, E eles levaram esses judeus assim mais jovens, como o caso de Daniel, Ananias, Misael, foram levados, para a Babilônia, mas essas pessoas, embora jovens, por exemplo, Daniel tinha apenas 17 anos e os demais também nessa faixa de idade, E lá tiveram provações grandes, porque a Babilônia era um país realmente bem estruturado culturalmente, tinha entretenimentos, diversões, prazeres diversos, iguarias, alimentação diferentes do que o povo de Israel era acostumado a se alimentar. Mas eles, mesmo sendo jovens, não se deixaram envolver por determinações de poderosos, como o rei Nabucodonosor. Daniel, pela sua obediência, e de não se deixar envolver, ele ocupou cargos no governo de Nabucodonosor. E já os outros três amigos dele foram provados, porque Nabucodonosor construiu uma enorme estátua, de ouro, e pediu que todos se curvassem diante dela. E eles, sendo hebreus, cristãos firmes no Senhor, não se curvaram, porque era uma idolatria. Eles foram jogados, numa fornalha, e o próprio Nabucodonosor ficou observando que com eles não havia acontecido absolutamente nada. Por quê? Porque Deus estava com esses jovens, protegendo pela fidelidade deles. E eles tiraram esses jovens e nem sequer os cabelos haviam sido tosqueados,
E aí uma prova, né, que é possível, né, nós nos mantermos fiéis a Deus. E a cultura, assim, de outros países pode até ser diferentes dos nossos, né, os hábitos, né, os entretenimentos, as alimentações, as crenças e também as leis, né, que são fortes, né, totalmente diferentes das nossas. E princípios cristãos não existem, né, diferentes do nosso. Mas se realmente nós escolhemos estar ao lado de Deus, se nós escolhemos se manter fiéis, né, nós vamos enfrentar problemas com toda a certeza. Mas conforme a nossa fé e confiança e perseverança no Senhor, Ele irá atuar na nossa vida. E esses relatos aqui de Daniel, embora tenha tido assim um final feliz, né, revelam que apesar desses jovens, né, de estarem sob circunstâncias difíceis, as pessoas podem permanecer fiéis a Deus perfeitamente, desde que tenha sido feito um caráter firme antes, uma educação firme antes, sobre a palavra de Deus, sobre a educação que eles receberam dos seus familiares. Aí eles se manterão firmes, como Daniel e seus amigos se mantiveram. Mesmo que nenhum desses relatos tivesse terminado bem, não há dúvida, né, de que esses homens teriam sido feito o certo, né, porque se mantiveram fiéis ao Senhor. E a lição de hoje, ela fala de muitas coisas importantes que nós vamos decorrer conversando aqui. Porque foi o seguinte, ó, passados 2000 anos assim de perseguições assim que levaram os primeiros cristãos às arenas de Roma, as agressões, né, e a violência contra esses seguidores de Cristo, seguidores do Evangelho Eterno, elas continuarão, né, e continuam presentes hoje. Em grande parte do mundo, nesse século que nós estamos em 21, nós já estamos vivenciando isto, né? E ocorrerá mais ainda na proximidade da volta de Jesus. E para milhões de cristãos, a pretensão da liberdade religiosa voltou forte, né, a ser motivo de conflito. E em países como o Irã, né, a Síria, a Coreia do Norte, e a insistência, né, por ser assim a questão de vida e morte, pode ser um caso que venha a ocorrer conosco, né, que se nós mantivermos firmes na fé. Em outros lugares, né, admitir ou defender a fé em Cristo pode abrir caminho para a prisão. E nunca é fácil para um cristão ser exilado assim em uma cultura estrangeira, né, diferente. Por isso que nós podemos compreender perfeitamente o que os judeus sofreram e passaram, enfrentaram inicialmente nas mãos dos babilônicos e depois eles sofreram nas mãos dos persas também. E o único lugar em que os cristãos são totalmente livres, né, que nós conhecemos hoje, é lá na ilha britânica chamada de Pitcairn. É uma ilha assim onde só tem cristãos, onde os cristãos vivem e obedecem os estatutos e mandamentos de Deus, observam, né, o quarto mandamento tranquilamente. No mais, os restantes assim dos cristãos do mundo têm dificuldades, né? Seja na sociedade, ou nas fábricas, ou nas empresas onde eles trabalham, tem dificuldades hoje, onde a maioria das cidades
os princípios de fé e de observância são diferentes. Porém, antes do povo de Israel serem presos, né, e deportados para o exílio, né, na Babilônia, o povo judeu vivia tranquilamente no seu próprio país, né? E assim eles cumpriam, né, os princípios de fé determinados por Deus, e eles observavam, né, os mandamentos e estatutos, né, eles que eram resguardados na lei de seu país, na sua terra natal. E assim, com a lei da nação israelense, eles observavam o quarto mandamento e assim tornava fácil, né? Porque era o país deles. E aí era fácil até de se manter fiel a Deus, né? Por outro lado, a história sagrada nos mostra que, sejam quais forem, né, os decretos aqui na Terra, mesmo que elas sejam favoráveis à fé, a fidelidade a Deus vem do interior do seu coração, do interior do coração de cada um. Caso contrário, o pecado, a apostasia e a ruína certamente aparecerá, e alguns cristãos se seguirão com ela. Por isso que Jesus disse lá em João capítulo 14, 5: se me amais, guardareis os meus mandamentos, que está lá em João 14, 5. E Jesus já havia informado a seus discípulos que eles seriam perseguidos, né, por causa do seu nome, mas que eles deveriam observar os 10 mandamentos independente dos acontecimentos. E isso deveria ser obedecido na íntegra, né? E por isso que a fidelidade, ela está dentro do nosso coração, da nossa mente. Aqueles que acreditam e têm fé no Senhor Jesus. E as leis de Deus, elas devem estar circuncidadas no nosso coração, né? Ou seja, na nossa mente. E Deus, na Bíblia, nos alerta. Ele diz, ó: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo, que está lá em Isaías capítulo 29, versículos 13 e 14. A cegueira espiritual e a hipocrisia são, sem dúvidas alguma, ou os maiores perigos da vida cristã. O espírito daquele sono assim profundo, né, que Isaías fala lá no capítulo 29, versículo 10, faz com que qualquer revelação por parte de Deus se torne um livro selado, que está lá em Isaías 29, 11. Ou seja, torna-se algo impossível de se compreender. Mas a dura repreensão do Senhor ao seu povo, que eu já havia mencionado ali em Isaías 29, não era para a destruição do povo que Deus estava falando aquilo ali, mas sim para a redenção do povo de Deus, que está lá em Isaías 29, Isaías capítulo 29, versículo 22. Uma obra assim maravilhosa no meio desse povo que Deus fará, que Isaías fala em 29 a 14. Deus, como um pai zeloso, amoroso e misericordioso, ele iria até as últimas consequências para salvar seus filhos, e fará isto, né? E todos os juízos que sobreviriam, né,
que se cairiam sobre os habitantes de Jerusalém eram a disciplina do amor de um pai que deseja ver os seus filhos salvos, né, livres já da escravidão das trevas, que está lá em Isaías 29:18. Agora, para aqueles que estão firmes, determinados, assim, fiéis, comprometidos, né, com Deus, mesmo estando em país desfavorável por suas leis, o ambiente ele não pode ser e não deve ser empecilho para que eles possam obedecer ao Criador do Universo e observar os seus estatutos e mandamentos. E o bom exemplo que nós vemos está aqui no livro de Daniel, capítulo 1, do versículos de 1 a 12, onde na primeira deportação dos exilados ali de Jerusalém, que eles foram para a Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor, dentro desse povo estava 4 jovens, né, cujos princípios eram firmes e uma fé inabalável, comprometidos com o Criador, que foram o Daniel, o Ananias, Misael e o Azarias, que fala no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 6. Eles não se deixaram envolver por ordens de um grande governante ou por ordens humanas. Eles resolveram obedecer a Deus unicamente. E deixaram escrito na história a prova de que é possível sim permanecer firmes e fiéis a Deus, em meio a tanta corrupção, né, e prazeres no mundo. Mesmo esses jovens, né, inexperientes, né, levados para uma terra estranha, e em costumes e cultura totalmente diferentes, junto ali com aqueles nobres de linhagem ali apresentados ali pelos babilônicos, né, outros jovens, né, da linhagem babilônica, e também foi apresentado para eles os mais estonteantes assim, divertimentos, entretenimentos, e mesmo assim eles não se deixaram levar por esses enganos e se mantiveram ao lado de Deus, se mantiveram puros. Estima-se que Daniel, quando ele pisou ali em solo babilônico, ele tinha apenas 17 anos e seus amigos também nessa mesma faixa etária, né? Vejam, jovens, mas preparados. Mas como eles se mantiveram fiéis em terras estrangeiras, meus amigos, minhas amigas, a resposta é simples, é a educação que eles receberam dos seus pais, nos seus lares, né? O preparo que é feito através de estudos bíblicos, através de instruções que seus pais passaram para eles não se contaminarem com iguarias, com alimentação de outros países, com costumes, com crenças, que eles deveriam unicamente acreditarem nas promessas divinas e acreditarem e obedecerem os estatutos e mandamentos de Deus. E assim, não importa quem somos ou onde vivemos, né? Estamos imersos em um ambiente que até certo ponto pode ser assim um grande desafio para todos nós, da nossa fé e para o nosso testemunho, sejam através de leis, governantes ou pela cultura, ou talvez por ambos, né? Mas tudo vai depender do nosso caráter, do que o nosso coração está cheio. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, assim como Daniel e seus amigos, passa a ser uma pessoa preparada, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente.
Você começa a manusear bem essas escrituras e não se deixará enganar ou por pressões de pessoas, governantes ou leis. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, não haverá mais perseguições, não haverá mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.